Bom, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que o mundo enfrenta uma catástrofe por conta da crescente escassez de alimentos. Ele ainda disse que a guerra da Ucrânia aumentou efeitos de mudanças climáticas, a pandemia e a desigualdade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o representante do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a Agricultura também, o Rafael Zavala. Rafael, seja bem-vindo. Como vai? Uma boa tarde. Oi, Pablo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Muito obrigado por nos atender, pelo tempo do senhor. Quando a gente fala em fome, a gente está falando de algo muito sério, mas é muito difícil nós mensurarmos isso do ponto de vista de números e até mesmo da realidade. Eu queria que a gente tentasse traçar aqui um exercício, Rafael, da profundidade que esse tema tem e da gravidade também. Quantos milhões de pessoas estão nessa linha direta envolvendo a crise global da fome e qual a dificuldade que se tem nesse momento de escassez de alimentos? Pablo, eu gostaria primeiro de recordar quais são as causas da fome. A fome, a primeira causa, a mais importante, é o conflito armado. Depois do conflito armado, os choques econômicos. Outra causa é os choques climáticos, como as mudanças climáticas, as secas, as enchentes. E outra causa são as epidemias. E estas 4 causas estão acontecendo em diferentes lados do mundo. E, por exemplo, produto do conflito armado de Rússia contra a Ucrânia, toda a colheita de trigo ucraniano que vai alimentar um grande número de países, sobretudo da África, ficou frenada. Não pode sair do porto de Odessa. Então, países como Somália, Iêmen, Sudão do Sul estão em um grave risco. Sim? Como disse o secretário-geral, há um risco real de fomes múltiplas neste ano. Então, temos que desenvolver as ações também para diminuir os riscos, sobretudo nessa região da África, que depende em mais de 60% de importações de grãos da Ucrânia e da Rússia. Que tipos de ações podem ser feitas por estados, por alianças ou até mesmo pelas Nações Unidas para tentar minimizar esses impactos? Primeiro, é um compromisso, sim? Compromisso para reagir às economias. Por outro lado, também há 276 milhões de pessoas em condições de segurança alimentar e essas precisam de apoios sociais, de apoio de ingresso. Até agora, o mundo produz mais comida do que precisa. Sim? Então, não é uma questão de disponibilidade, é uma questão de ingresso, de acessibilidade e de renda. Sim? E não somente o problema é a fome, mas a malnutrição. Precisamente pela pandemia da Covid, muitas pessoas diminuíram seu ingresso e também diminuíram a qualidade de sua alimentação e isso é uma condição muito grave, sobretudo para as crianças e jovens. Rafael, e aqui no Brasil nós temos um relatório que nós apresentamos tem umas 2 ou 3 semanas mostrando que 33 milhões de pessoas estão dentro desse grupo da fome. Só no Brasil, um país com um pouco mais de 200 milhões de habitantes, é um cenário assustador. Isso deve transformar o mundo mais desigual, partindo do ponto que você falou, que não é um problema de falta de alimentos, e sim de distribuição desses alimentos e de acesso, ou deve tornar o mundo mais pobre como um todo? Assim é, Pablo. Fica muito claro que a fome é uma tarefa de todos, não somente dos governos, também os governos locais. Aqui mesmo no Brasil, eu tenho visto excelentes ações dos governos locais do Distrito Federal, de Belo Horizonte, Porto Alegre, diversos municípios, diversas prefeituras que têm uma estratégia contra a fome e também o compromisso das associações da sociedade civil e da iniciativa privada. É uma tarefa de todos. E, finalmente, quisiera destacar esses 30 milhões de brasileiros não são todos juntos e todos os dias. São pessoas que passaram fome ou estão passando fome. Isso
ajuda a dimensionar a situação, mas muito certo, uma locomotiva alimentar mundial como é o Brasil, é inadmissível uma pessoa com fome. É impressionante, né? Como a gente produz tanto. Nosso agronegócio foi o que segurou a economia do Brasil durante o período da economia, durante o período da pandemia, do ponto de vista de exportações e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, há tanta gente passando fome aqui, não por falta de alimentos, e sim pela distribuição deles, a má distribuição deles e o acesso também. Foi só ver escolas que precisaram ficar abertas durante essa pandemia, sem aulas, mas para que os alunos pudessem comer, porque muitos desses alunos não tinham o que comer em casa, os pais também, muitos deles não tinham o que comer em casa. E isso tudo acontece no planeta, né, Rafael, que a própria FAO, que é esse grupo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, recebeu não faz muito tempo os maiores prêmios que o planeta tem, que é o Nobel, né, pela luta incansável que a FAO tem, né? Sim, foi a agência do Programa Mundial de Alimentos que foi reconhecida com o Prêmio Nobel precisamente por seu compromisso com os pontos mais perigosos da fome no mundo e que agora está em uma situação muito preocupante porque o preço dos alimentos dobrou. Então, tem menos recursos e a quantidade de pessoas com fome aumentou. É um panorama assustador, mas temos a solução, sobretudo aqui no Brasil. O Brasil sabe como fazer a luta contra a fome. O Brasil foi um exemplo mundial e podemos voltar a los trilhos, por supuesto. Causa a fome? 4 pontos. Que tipos de mazelas o mundo pode ter a partir da fome? Isso gera também outros conflitos? Sim, precisamente. Entre 2016 e 2021, a população em crise aumentou em 108 milhões, para um total de 193 milhões de pessoas. De essas, 72%, 139 milhões, sucedem em países com conflito armado. 72%, 16% em países com choque econômico, com crises econômicas, e finalmente 12% do total em países com choques climáticos. E como podemos ver, a principal causa é o conflito armado, e isso é uma situação que uno não se pode imaginar com os esquemas de diálogo, com todas as relações e as experiências que se têm nos países para solucionar os conflitos. No caso do Brasil, eu acho que o principal risco é de renda, como comentamos, e também os choques climáticos. Rafael, eu estava comentando agora há pouco aqui no ar a crise no Equador. O Equador está passando por uma crise política e financeira muito complicada. E tem algum recorte da América do Sul dentro desse cenário que a ONU faz de alerta com relação à fome, de como está a América do Sul, essa parte do planeta aqui, dentro dessa discussão? Porque aqui nós temos inflações altíssimas no Brasil, na Argentina, no próprio Equador também, e temos um processo também de mudanças de governo em alguns países, motivados ou não por conta das crises financeiras, mas uma mudança de pensamento e até mesmo de uma luta de populações, como no caso do Equador, volto a dizer, para que o governo possa fornecer a alimentação àquelas pessoas que não têm acesso. Tem algum recorte da América do Sul sobre a fome ou sobre esse cenário de crise? Fica muito claro que, em muitas ocasiões, as crises alimentares provocam crises políticas. Hein? Então, temos, o tema alimentos é muito especial, muito particular. O maior risco não é em Sudamérica, eu acho que é mais o corredor seco centro-americano, Haiti, sim? E essas são as populações com maior riscos, e também algo que em Brasil funcionou muito bem são o programa de alimentação escolar como chave para a segurança alimentar
das populações, sobretudo no caso das crianças. Em muitos países, não somente no Brasil, a comida, a merienda que se come nas escolas é a melhor comida do dia para muitas crianças. Então, temos que trabalhar também em apoiar políticas públicas que diminuyam o risco e que promovam a segurança alimentar, por supuesto. E Brasil é um grande exemplo. O acesso a uma alimentação saudável gera também, por outro lado, um consumo maior daquilo que é mais barato. E aí vou colocar aqui, por exemplo, alimentos gordurosos, industrializados e tudo mais, que não vão dar o mesmo teor de vitaminas e de qualidade que um alimento comum poderia ter. Poderemos assistir em um intervalo de tempo médio ou longo crianças subnutridas, com uma alimentação ruim e mais doentes também por conta da má qualidade? Por supuesto, é um grande risco a malnutrição que deriva em obesidade, e essa obesidade deriva em enfermedades não transmissíveis como a diabetes, e os custos são altíssimos. Eu sou mexicano, em México o problema da obesidade é terrível, sim? E precisamente é muito importante promover a alimentação saudável, mas temos que ficar conscientes também que, desgraciadamente, ou como dizem aqui, infelizmente, a metade da população da Latinoamérica não pode pagar uma dieta verdadeiramente saudável. Então, é um desafio para a inclusão econômica e a inclusão social das populações e para garantir a segurança alimentar, por supuesto. É um grande desafio reduzir os custos da uma dieta saudável e também garantir, mediante programas sociais e geradores de emprego e de renda, garantir uma boa alimentação. Assim é, Pablo. Rafael, para encerrarmos, estamos em uma semana de encontros do G7, o grupo das maiores economias do mundo, depois da OTAN e, na sequência, os BRICS, da qual o Brasil faz parte. Que responsabilidades têm esses países, e aí eu incluo o Brasil, dentro desse tema, crise global relacionada à fome? Bueno, primero que nada, o G7 produce alimentos para casi el 60% da população mundial. ¿Sí? É uma maquinária econômica e financeira. E das decisões que se peguem no G7 depende muito a estabilidade. Sobretudo no caso da guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora a colheita de trigo está frenada e viene a seguinte, o sea, la zafra de fin de año, y se tiene que abrir as portas. Agora mesmo há 256 buques, 256 barcos parados no porto da Odessa. Sim? Então, uma dessas decisões tem que ser produto desta reunião do G7 de liberar o problema logístico sobretudo dos granos e também dos fertilizantes. Isso é outro desafio, sobretudo para o caso do Brasil. Brasil, Chile, Argentina dependem en más de 70% dos fertilizantes que são produzidos a mais de 10.000 quilômetros. Então, temos que gerar uma nova estratégia de globalização mais regional, não depender tanto do que acontece em outros lados do mundo. E isso também tem que ser decidido, porque não são soluções de países individuais, tem que ser em bloques. Então, por supuesto que é muito importante estas reuniões do G7. Eu conversei aqui no Band News TV com Rafael Zavala, representante do Programa das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, da ONU aqui no Brasil. Muito obrigado pelo tempo do senhor, pelas explicações. A semana até uma próxima oportunidade, viu, Rafael? Obrigado, Pablo. Saludos.